Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Diogo e na aula de hoje a gente vai falar sobre radiciação. Só que não vamos falar o curso completo de radiciação desde o início, não. O que eu vou comentar aqui são importantes cuidados que a gente deve ter ao resolver exercícios que envolvem radiciação, tá certo? O primeiro cuidado que eu vou ter com vocês é relembrar uma propriedade. Que propriedade é essa? Se eu tenho um radical de índice n e dentro desse radical eu tenho um produto, nós podemos imaginar como se estivéssemos quebrando esse produto aqui dentro do radical e separando em dois outros radicais. Ou seja, o radical de um produto de índice, o radical de índice n de um produto vira o produto entre esses dois radicais, mantendo o índice. Então, a raiz enésima de A vezes B vira raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Isso é muito importante, isso é uma poderosíssima ferramenta para resolvermos problemas mais chatos. Exemplo aqui. Aqui eu tenho raiz cúbica de 3 vezes 5. Como é que eu posso encarar a raiz cúbica de 3 vezes 5? Um outro jeito de escrever isso. A raiz cúbica de 3 vezes 5, você pode escrever assim. A raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5. Tá certo? Tá, Diogo, ok. E se aparecer raiz cúbica de 15? Se aparecer raiz cúbica de 15, a gente pode decompor o 15 escrevendo fatores aqui dentro para depois aplicar a propriedadezinha. Você pode ver que vai cair na mesma coisa que isso. Dá uma olhadinha. Pode ser necessário, às vezes, você decompor o número que está aqui no radicando. Olha aqui. Raiz cúbica de 15 pode virar raiz cúbica de 3 vezes 5. Já que 3 vezes 5 é 15, correto? Pronto, aí você aplica a propriedade. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Certo? E assim vai. Né? Outro cuidado, esse aqui, gente, isso aqui é muito importante, isso aqui realmente é poderosíssimo. Se você sabe usar, isso aqui é poderosíssimo. Olha só. Eu estou com a raiz enésima de A elevado a M. A gente pode escrever isso como sendo isso aqui, ó. Tira a raiz, aqui a base A continua sendo base A, só que essa base A fica elevada a um expoente fracionário. Quem é o numerador dessa fração? Numerador e denominador. O numerador é o expoente aqui do A que está aqui no radicando. E quem é o denominador? O índice do radical. Nossa, isso aqui merece toda a atenção. Exemplo, vamos supor que eu queira aplicar essa propriedade bem aqui. Como faço? Simples. Eu elimino o radical. Esta base 2 que está aqui vem para cá. Vai ser elevado a um expoente fracionário. O 2 do expoente vem para cá. E o 3 do índice do radical vai para o denominador. Acabou. 2 elevado a 2 terços. Fechou? Raiz cúbica de 4. Você pode trazer o 4 para cá. Mas 4, gente, não é número primo. Ele é decomponível, correto? Você decompõe o 4. O que você faz? Você sabe tão bem quanto eu que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Repara que a gente caiu no mesmo problema aqui do anterior. Então aplica. Raiz O. Diogo. Diogo.
2 elevado a 2/3. Tcharam! Certinho? Só que, gente, às vezes a gente cai numa situação que você tem que tomar cuidado. Se você der uma olhadinha, o expoente aqui do 2, ele é menor que o índice do radical. Se ele é menor que o índice do radical, ok, sem problema, tudo bem. Agora, se ele for maior, aí, galera, temos que conversar um pouco. Aí que tá, o erro da galera tá aqui. Temos que conversar um pouco. A gente pode aplicar aqui assim, ó. A gente pode, não tá errado, pode fazer isso. 3 elevado a 3. Isso aqui é a raiz quadrada de 3 ao cubo. Você sabe que, como não tem número aqui, é 2, né? O índice é 2. Então fica 3 elevado a 3 meios. Você sabe que isso aqui está certo. Aqui está certo. Essa resposta, gente, ela está certa. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao cubo é o mesmo que 3 elevado a 3 meios. Está certo, está certo, está certo. Entretanto, a gente pode responder isso aqui de algumas maneiras alternativas e que vão misturar propriedades. Dá uma olhadinha. Eu vou anotar aqui de volta. Ó. Vou botar aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao cubo. Se a gente tem o interesse em simplificar esse radical, olha como é que nós podemos fazer. Preste atenção. O expoente aqui, gente, ele é maior do que o índice, tá? Então fica de olho nisso. A dica é olhar para o expoente, ó. O expoente aqui é maior do que o índice, entende? Então, você pode quebrar esse expoente. Por quê? Se você olhar para aqui para cima, ó, aplicando a propriedade número 2 que eu trabalhei agora, esse 3 aqui não divide 2, não dá uma divisão exata. E a ideia é você fazer com que isso dê uma divisão exata. Então, para isso, uma boa ideia, um bom caminho, um bom recurso é você aplicar isso aqui. Ó, preste atenção, olha só o que eu vou fazer. Preste atenção, olha o que eu vou fazer. Olha esse expoente 3. Eu transformei 3 ao cubo em 3 ao quadrado vezes 3. Explico. Por que eu fiz isso? Primeiro, será que o que eu fiz aqui está certo? Está certo isso? 3 ao cubo vezes 3, será que dá 3 ao cubo? Isso aqui corresponde à mesma coisa? Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque eu apliquei aqui uma multiplicação de potências com a mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Expoente 1 aqui, ó, 2 mais 1, 3. Então, isso está certo. Está certo. Entende? Aqui, gente, nós temos um radical de um produto. Ok? Radical de um produto, você pode quebrar esse radical e transformar num produto de 2 radicais. Viu? Viu? Ó, tinha um produto dentro do radical, a gente quebrou. Aqui tem um produto dentro do radical. Vamos quebrar para colocar um produto com 2 radicais. Olha só. Presta atenção. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Certo? Veja. Aqui, nessa primeira situação, nós temos esse expoente 2. E aqui tem o índice do radical 2. Eles são iguais. Se eles são iguais, você pode, para simplificar isso aqui tudo, você pode aplicar essa propriedade aqui sem medo. Porque vai acontecer, olha o que vai acontecer.
Ó, vou aplicar. Vou tirar isso aqui do radical. Fica como? 3 vira base. Esse 2 aqui vira o numerador dessa fração. E o índice 2 vira o denominador dessa fração, certo? 3 elevado a 2 sobre 2. Vezes raiz quadrada de 3 elevado a 1. Aí, gente, dá uma olhadinha. O expoente 1, se liga. Esse expoente 1 é menor do que o índice do radical. Neste caso, não faça nada. Se você quer simplificar o radical, não faça nada. Você vai simplesmente repetir isso aqui, correto? Então teremos isso, ó. Raiz quadrada de 3. Já acabou? Não, não acabou ainda. O que eu faço agora? 3 elevado a 2 sobre 2. Gente, vamos dividir 2 por 2. Como é que divide 2 por 2? 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Então fica 3 elevado a 1. 3 elevado, não vou colocar. Vezes raiz quadrada de 3. E pronto. Está simplificado. Está simplificado. Tem outros casos aqui? Tem outros casos. Vou dar um tempinho se você quiser dar um print aí para você dar uma olhadinha e copiar depois. Fica à vontade. Foi? Foi. Vou apagar aqui. Vamos ver outro exemplo importante aqui. Se por um acaso nós tivermos isso aqui, raiz, vou botar quadrada mesmo, raiz quadrada de 2 à quinta. Pensa, raiz quadrada de 2 à quinta, você tem que dar uma maldadezinha agora. O interesse nosso aqui é simplificar esse radical. Maldadezinha, tá? Maldadezinha. Presta atenção. O expoente 5 é maior do que o índice 2 que está aqui, não é? Mas você pensa, o 5 é múltiplo do 2? Não. 5 não é múltiplo do 2. Então, se você aplicar essa propriedade, você vai ficar com isso aqui, com essa situação. O que não ajuda a simplificar, para colocar a resposta dessa forma aqui. Entendeu? A resposta fica assim. Veja que essas duas respostas estão certas, mas uma está nesse modelo e outra está com o radical simplificado. Queremos encontrar este modelo aqui. Então, se você aplicar isso aqui, ó, como é que fica isso? 2 elevado a 5 sobre 2. Não fica legal. Entende? Não fica legal. Tem até um jeito de sair daqui, dessa situação, mas não é o comum que aconteça. O ideal é que você saia daqui para a situação já para simplificar sem precisar mexer nessa situação aqui. Dá para sair? Dá. Não é o ideal. Bom, Diogo, eu percebi que esse 5 aqui é maior que o índice 2. Ok, dá para trabalhar. Mas eu percebi que o 5 não é múltiplo do índice que está aqui. No caso é 2. O que eu faço? Olha só que maneiro! Olha o truque. 2 à quarta vezes 2. 2 à quarta vezes 2 dá 2 à quinta, gente. Chegou? 2 à quarta vezes 2 dá 2 à quinta. Aí, ó. O que eu faço? Eu quebro aqui para separar um produto entre dois radicais. Faço como? Raiz quadrada de 2 à quarta vezes raiz quadrada de 2. Aqui, ó, o 4, esse expoente 4 é maior do que o índice 2. Perfeito. E é múltiplo? É múltiplo. Olha que beleza. O que eu faço? Eu aplico a propriedadezinha, essa aqui.
tiro esse 2 aqui da raiz, fica elevado a um expoente fracionário. O índice 2 vem para cá como denominador e foi. Vezes a raiz de 2. Não dá para mexer nessa raiz de 2, por quê? Porque o expoente do 2 é menor que o índice da raiz. Então, e agora, Diogo? 4 por 2 é divisível, né, gente? Quanto é que é 4 dividido por 2? 2. Então, esse 2 aqui vem para cá. 4 dividido por 2 é 2. Vezes a raiz quadrada de 2. 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui fica sendo 4 raiz quadrada de 2. Essa é a resposta. Tá bom? O ideal, gente, a ideia aqui, eu recomendo que a gente faça o quê? Vá praticando. Pratique isso, assim, dessa forma. Ganhe confiança. Porque, assim, a gente com o tempo, a nossa tendência é fazer isso aqui mais rápido. A tendência é fazer isso mais rápido. Ou seja, isso aqui a gente até escreve, mas isso aqui a gente meio que já pula na hora de resolver no papel, mas para ganhar tempo. Mas se você tiver, se o seu perfil que está me assistindo agora é aquele aluno que está ainda começando a caminhar nisso aí, minha recomendação é gaste um pouquinho de tempo, treine um pouquinho, fazendo assim, tá bom? Depois você vai galgando um espacinho maior. Quando você tiver assim, poxa, acho que agora eu posso tentar fazer direto, tá bom? Aí você vai e faz direto. Se eu quisesse fazer isso aqui direto, como faria? Bom, vou colocar o mesmo exemplo, tá, gente? Como é que eu faria se eu fosse trabalhar isso aqui de maneira direta, tá? 2 à quinta. Bom, eu começaria do mesmo jeito. Eu aplicaria isso aqui, tranquilo, ó, mesmo jeitinho. Tá certo? Tranquilão, não é isso? Bom, só que aí, gente, eu já sei que isso aqui pode quebrar. Quebrar, que eu digo assim, transformar num produto com 2 radicais. O que eu simplesmente faço é encarar isso aqui na minha mente, só que fica como 2 radicais. Mas eu trabalho o corte do expoente aqui, entendeu? Outra coisa que a gente faz é, a gente sabe que esse 4 aqui vai dividir pelo índice 2 ao quebrar. Então, já tira logo esse 2 da raiz e divida o 4 por 2. 4 dividido por 2, 2. Como você sabe que esse aqui não sai do radical porque o expoente dele é 1, então você vai permanecer com ele na raiz. E, enfim, resolve. 2 ao quadrado, 4. Tá aí. 4 raiz de 2. Diogo, tá, tudo bem, tá tudo muito bonitinho, mas aí os números já estão aí com expoente, cada um com seu expoentezinho bonitinho. E se não tiver? Excelente pergunta. Se não tiver, por exemplo, vamos imaginar que você encontre aqui para tirar a raiz quadrada de 50. Você quer tirar a raiz quadrada de 50. O que faz para tirar a raiz quadrada de 50? Para tirar a raiz quadrada de 50, você tem que descobrir qual é o jeito fatorado, qual é a forma fatorada do 50. Bom, você tem um recurso, que é a decomposição em fatores primos, que a gente aprende lá quando a gente é pequenininho. Que é assim, ó. Pega aqui, ó, vou decompor o 50. Aí eu divido pelo menor número primo possível. Positivo, obviamente, que é o 2. 50 vejo 50 divide 2. 50 divide 2, 50. Divide. 50 por 2 é 25. Aí eu vou tentando para o próximo número primo, né?
Depois do 2, o próximo primo é 3, mas 25 não divide 3. Depois do 3, o próximo primo é 5. 25 divide 5. 25 dividido por 5 dá 5. Permaneço no 5. E 5 por 5 dá 1. Quando chega a 1, a gente encerra. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Certo? Opa, descobri a forma fatorada. Ó. 2 vezes 5 ao quadrado. O que eu faço aqui? Eu boto no radical. Tá ok? Bom, aí eu posso quebrar. Se você tiver daquele aluno que está fazendo devagarinho para depois crescer, você vai direto, vai quebrar. Mas se você for aquele cara que já está um pouco mais esperto, mais sagaz, com mais experiência, você pode ir daqui mesmo, tá bom? Mas eu vou quebrar, tá certo? Como é que eu posso quebrar isso aqui? Ó, se eu tenho o radical de um produto, eu posso transformar num produto entre dois radicais. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, certo? Igual, vou fazer aqui embaixo, tá bom? Olha, a raiz de 2 não dá para tirar, porque o expoente 1 que está aqui é menor que o índice da raiz, então deixa quieto. Agora, raiz quadrada de 5 ao quadrado eu posso tirar, porque esse expoente 2 aqui é igual ao índice 2 da raiz. 5 sai da raiz, elevado a um expoente fracionário, numerador é esse 2 e denominador é o 2 daqui, vezes a raiz quadrada de 2. Continuando, 2 dividido por 2 dá 1, 5 elevado a 1 é igual a ele mesmo. Isso aqui dá 5, raiz de 2, correto? Tudo bem? Bom, é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, para ele não ficar muito longo também. Os cuidados importantes que eu queria tratar com vocês são esses, espero que vocês tenham entendido. E aqui, gente, mais uma vez, questões assim de matemática básica, essas questões bem básicas mesmo, é bom a gente treinar, é bom estar com isso bem praticado, tá bom? Para a gente ganhar autonomia para os exercícios que vão acontecer lá na frente, quando a gente estiver no ensino médio, resolvendo questões de física, resolvendo questões até de química também, e outros exercícios de matemática, tá bom? Então essa prática dessa matemática básica aqui é muito importante, viu, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado e divulga para quantas pessoas vocês puderem aí, tá bom? No WhatsApp, no Instagram, Facebook. Divulga aí pra gente poder alcançar o máximo de inscritos aí no canal, tá bom, pessoal? Bom, obrigado pela companhia. Espero que tudo esteja bem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.